começar agora. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yatodanandanan Brajajanaranjanam Yatodanandanan Brajajanaranjanam Yamuna Tiro Vandachari Yamuna Tiro Vandachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yatodanandanam Brajajanaranjanam Yatodanandanan Brajajanaranjanam Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, bem-vindo.
novamente a nossa aula do Srimad Bhagavatam. Então estaremos hoje lendo o terceiro canto, capítulo 14, gravidez de Diti ao anoitecer. Hoje estaremos lendo o verso número 24. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Etasyam sadvi samyayam bhagavam bhuta bhavanaha parito bhuta parshadbhi vrishena tati bhutaraj. Etasyam, durante este período, sadhui, ó casta, sandhyayam, na junção do dia com a noite, o ocaso, Bhagavam, a personalidade de Deus, Bhuta Bhavana, o bem-querente dos indivíduos fantasmagóricos, Paritaha, rodeado por Bhuta Parshadbhi, pelos companheiros fantasmagóricos, Vrishena, no lombo do touro, Atati, viaja, Bhuta Rat, o rei dos fantasmas. Tradução: durante este período, o Senhor Shiva, o rei dos fantasmas, sentado no lombo de seu touro, viaja, acompanhado por fantasmas que o seguem para o bem-estar deles. Significado por Srila Prabhupada. O Senhor Shiva, ou Rudra, é o rei dos fantasmas. Os seres espectrais adoram o Senhor Shiva para serem gradualmente orientados rumo ao caminho da autorrealização. A maioria dos filósofos Mayavadis são adoradores do Senhor Shiva. E Shripada Shankaracharya é considerado a encarnação do Senhor Shiva para pregar o ateísmo aos filósofos Mayavadis. Os fantasmas são destituídos de corpo físico por causa de seus atos gravemente pecaminosos, tais como o suicídio. O último recurso dos indivíduos fantasmagóricos na sociedade humana é refugiarem-se no suicídio, quer material, quer espiritual. O suicídio material provoca a perda do corpo físico e o suicídio espiritual provoca a perda da identidade individual. Os filósofos Mayavadis desejam perder sua individualidade e fundir-se na existência espiritual impessoal do Brahma Jyoti. Por ser muito bondoso com os fantasmas, o Senhor Shiva zela para que, embora sejam condenados, eles obtenham corpos físicos.
ele os coloca nos ventres de mulheres que se entregam à prática sexual sem levar em consideração as restrições de tempo e circunstância. Kashyapa queria convencer Diti deste fato para que ela esperasse um pouquinho mais. Om Jnanatimirandhasya Jnanam Janashalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sanyavadi Paschatya Deshatarine Shri Chaitanya Manopistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripatibhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Mukam karoti vachalam bangum langhayate girim Yat kripatam aham vande Shri Gurum Dinatarinam. Esha Ghorata Mave. Não, isso é outro. Etasyam Sadhui Sandhyayam Bhagavam Bhuta Bhavanaha Parito Bhuta Parshadbhi Vrishenatati Bhutara. Durante este período, o Sr. Shiva, o rei dos fantasmas, sentado no lombo do seu touro, viaja acompanhado por fantasmas que o seguem para o bem-estar deles. Então aqui, neste verso, o tema que está sendo discutido é sobre a geração, como que os grandes demônios, não, como Hiranyaksha, Hiranyakashipu e todos os outros, né, como que eles foram gerados do ventre de Diti. Kashyapa Muni é um dos grandes progenitores da humanidade. E ele tem duas esposas, Aditi e Diti. Aditi é a mãe dos devas, dos semideuses, aqueles que são servos do Senhor Supremo, portanto administram este mundo material durante o mandato dele, que lhe é que durante os períodos do dia de Brahma, existem os períodos dos Manvantaras, e nesses Manvantaras existem vários momentos em que os semideuses recebem seus cargos, não? Então, portanto, aqueles que administram o universo, eles foram gerados originalmente como filhos de Kashyapa e Aditi. Mas também, assim como na criação de todas as hierarquias do universo, os demônios também foram criados, mas com a filhos, não, da esposa Diti de Kashyapa. Então, na verdade, tanto os semideus como os demônios fazem parte da mesma família. São almas condicionadas como nós, que têm uma função nesse universo. Como Krishna explica na Bhagavad Gita, nesse mundo material, é como o reflexo de uma figueira de Bengala, não? A parte superior e a parte inferior. É dito que na parte superior está aqueles seres divinos e na parte inferior estão aqueles seres demoníacos. Então, portanto, os filhos de Diti, eles
fazem parte dessa natureza de Asura Sampati, aqueles que por natureza são ateus, por natureza eles negam a personalidade de Deus, que essa é a natureza. Então aqui começa a descrever como que Aditi, ou melhor, como Diti teve esses filhos demoníacos. Então aqui fala sobre a posição do Senhor Shiva, que é muito importante nós entendermos, porque o Senhor Shiva, ele tem um status muito assim, singular. Né? Ele não está na mesma posição das divas, na verdade. Ele não é apenas uma alma individual, como nós, parte da energia marginal de Krishna, mas ele, na verdade, nem mesmo é uma Shakti, entende? Portanto, ele não é uma diva, ele não é uma alma, tá? Ao contrário, ele está na categoria de Purusha. Entende? O que é essa categoria de Purusha, na verdade? Purusha, ele implica o princípio do Criador do universo. Então, ele é um dos aspectos do Purushavatara. Purushavatara são aquela encarnação do Senhor Supremo que se manifesta, aquela expansão do Senhor Supremo que se manifesta para o propósito da criação do mundo material. Para isso nós temos essa categoria dos três Paramatmas, dos três super-almas, né, que é Mahavishnu ou Karanodakshai Vishnu, que criam, entende? E deitado no oceano causal, ele manifesta todos os diferentes universos. A primeira criação é a criação dos universos, a criação dos elementos que vão compor esses universos. Então, isso é feito por Karanodakshai Vishnu. E depois, ele se expande em Garbhodakshai Vishnu, que entra dentro de cada um desses universos criados, e aí ele gera de si próprio, do seu próprio corpo, uma lótus, que aí ele gera o primeiro ser criado, o demiurgo, o Senhor Brahma, e aí ele tem ele é instruído, né, através da revelação dos Vedas, como criar esse mundo material. E depois o Purusha de novo se manifesta como Paramatma. Então o Purusha ele é considerado o criador, né, e também o Paramatma, o mestre espiritual, a fonte do conhecimento, aquele que guia a inteligência de todos os seres nesse universo. Então, no primeiro processo da criação do mundo material, entende? Quando Mahavishnu lança o seu olhar, entende? E com esse olhar ele estimula, ele fecunda a natureza material, que até naquele ponto, né, ela está em estado caótico, entende? No estado de manifestação, entende? Ela está, como falava, caos é quando tudo está em manifesto. E aí o caos ele se torna cosmo, aí tudo se manifesta de acordo com uma ordem. Então esse é o processo de criação e destruição, entende? Sarga e Pralaya. Então esse universo, quando ele é criado, entende? A natureza material então sai desse estado chamado Pradhana, estado primordial de manifestação. Esse estado primordial da manifestação é assim aspirado pelos materialistas e os impersonalistas que querem sentir Deus da natureza, não, esse processo do panteísmo, do monismo, porque a natureza material está manifesta. Mas ela está manifesta, mas não é que ela é um vazio, como os budistas buscam shunya, buscam um vazio existencial, um zero. Não. A manifestação não significa esterilidade, entende? Esterilidade, não é que ela está estéril, entende? Ela não tem nada, mas é um estado imanifesto, não estéril, mas de prenho de possibilidades. Tá? Então, quando o Senhor Supremo faz esse ato que é descrito nas Upanishadas, né? Sa-aikshata. Então ele contempla. Então, este ato de contemplar a natureza material é personificado como sendo o olhar do primeiro Purusha, o olhar de Mahavishnu. E este olhar se personifica na forma de Shambhu, de Shiva, na verdade.
Então Shiva é o olhar. Então, nesse sentido, apesar de nós sabemos que a posição de Vishnu é suprema, e inclusive nós devotos sabemos, né? Inclusive nos lembramos isso todo dia, né? Aqueles devotos que têm o sadhana de meditar na nossa filosofia diariamente, as ofensas, né, no cantar dos santos nomes de Krishna, uma das ofensas é considerar que os semideuses estão na mesma categoria do Senhor Vishnu, inclusive o Senhor Shiva. Então, portanto, falar sobre o Senhor Shiva é uma coisa assim muito, muito sensível, porque nós não podemos dizer que ele é Deus no sentido do Deus Supremo. Por isso que a terminologia que os Vaishnavas dão mesmo, Srila Prabhupada, mesmo Srila Bhaktisiddhanta já usava essa terminologia para se referir aos devas de semideuses, quando traduzimos ele para o português ou inglês, demigod, semideus. Apesar dessa categoria semideus nos estudos de religião ou de mitologia, eles indicam outra categoria de ser, que seriam seres híbridos entre os devas e os humanos. Mas palavras têm isso, não? Ela pode significar várias coisas dependendo do contexto, dependendo a fonte. Então, dentro do contexto Vaishnava, Deus, devas, não são deuses. Então um Vaishnava propositalmente não chama os devas, não traduz os devas como deuses, mas sim como semideuses, para deixar bem claro a posição suprema do Senhor Vishnu e nunca nos confundimos. Por isso que no Padma Purana mesmo há um verso que deixa bem claro, que ele fala Aradhananam sarvesham Vishnuraradhanam param, que dentre todos os tipos de adoração que é devido às divindades, a adoração de Vishnu é supremo, porque Vishnu, de acordo com a literatura védica, não, ele é Jagyavai Vishnu, ele é o próprio sacrifício dele. Os semideuses administram esse universo como funcionários públicos, Barnabés cósmicos do universo. E assim como os funcionários públicos recebem os impostos dos cidadãos, aquele funcionário nunca embolsa o dinheiro da coleta tributária. Não, ao contrário, ele coloca no caixa do Departamento de Fazenda, né, do governo, e aquilo é administrado de acordo com a direção do líder, do presidente, ou do rei, ou do primeiro-ministro, etc., aquele que está administrando. Então, de uma forma, o Senhor Supremo, ele é o último administrador, porque ele administra os semideuses. Tanto que a própria função dos semideuses, que é administrar o universo de acordo com o Dharma, assim como o funcionário da prefeitura, ele administra, mas ele tem que seguir as posturas municipais, que são as leis que regem o funcionamento da cidade. E o governador também, ele tem que seguir a Constituição estadual. E o presidente, o primeiro-ministro, ele tem que seguir a Constituição federal. Então, de alguma forma, a Constituição do universo é os Vedas, e o princípio do Dharma, a ordem cósmica. Então, portanto, quando o semideus administra isso tudo, está bem. Mas quando existe o enfraquecimento do governo, entende? E a máfia, entende? Às vezes fica mais poderosa. Nós vamos poder ver mesmo no mundo hoje em dia, podemos ver mesmo aqui no Brasil, mesmo em alguns outros países, Itália, Estados Unidos, a Rússia, todos os países, as máfias predominam, o crime organizado fica mais forte. Às vezes você vê, o crime organizado tem armas mais poderosas que a da polícia. Você vê, às vezes, a polícia ali com uma arma fraquinha e os grandes bandidos, os PCCs, esses governos, essas estruturas de crime organizado ficam mais poderosas. Então, a mesma coisa, isso acontece também com os semideuses, quando eles estão administrando o universo. Porque a força dos semideuses vem pelos yagyas, pelo sacrifício. Tá? Porque o sacrifício executado pelos seres humanos é como os impostos, assim como o governo. O governo ele tem saúde quando ele tem um bom caixa. Quando há sonegação, quando há muita corrupção, desvio do dinheiro,
os interesses do povo é prejudicado, porque o governo não tem condições de administrar perfeitamente. Então o universo também, o semideus está isso. Então quando o semideus tem dificuldade de manter o Dharma, eles oram ao Senhor Vishnu, aí o Senhor Vishnu encarna. Então assim como o Vishnu, que é Deus, encarna também nas diferentes espécies de vida, para Paritranaya Sadhunam Vinashaya Chadurkitam, para proteger aqueles que querem seguir o Dharma, aqueles que querem ter uma vida divina, o Daivi Sampata, aqueles que se abrigam da natureza divina para poder evoluir, em detrimento dos outros que ele não chega para lá. Ele vem aniquilar os pativis, aqueles que se abrigaram na natureza demoníaca, Asura Sampata, aqueles que estão obrigados na natureza demoníaca e, portanto, não querem. Então, aí o Senhor Supremo vem e faz uma intervenção, assim como o governo, né? Quando os semideuses, quando os prefeitos, os governadores estão com dificuldade de governar a sua jurisdição, eles pedem um apelo a uma instância superior. O prefeito pede a intervenção do governo estadual, às vezes o governo estadual ou municipal pede a intervenção do governo federal. Então, de uma forma, os semideuses, eles com dificuldade vão até Brahma e pedem a Brahma, e Brahma pede para que o Senhor Supremo encarna nessas encarnações. Então, o Senhor Supremo, quando ele encarna nessas espécies de vidas, ele não é um javali, ele não é uma tartaruga, um peixe, um quinara, um ser híbrido entre homem e animal, ele não é um ser humano das florestas, ou ele não é um ser humano das cidades, assim como o ser humano da floresta, como o Parashurama, o ser humano da cidade, como o Ramachandra, ou ele também não é um semideus, como o Vamanadeva, etc. Então, mas ele assume aquilo para ajudar os semideuses a recuperar o controle da administração do universo. Então, da mesma forma que o Senhor Vishnu, que é Deus, que eu estou falando, né, que ele, porque os sacrifícios estão sendo executados para ele também dá o poder a esses semideuses. Tá? Então, mas, voltando a essa questão, os semideuses que não são Deus, porque vamos usar a palavra Deus, vamos priorizar o uso da palavra Deus para o conceito do Criador. Essa palavra Deus, que em sânscrito pode ser traduzido como Ishvara. Então, Ishvara pode ser aplicado também aos Devas, que é controlador, ou governador, aquele que controla o universo. Tá? Então, mas Krishna é o Parameshvara, ele é controlador dos controladores. Portanto, a adoração dele, mesmo que às vezes a pessoa não está diretamente adorando a Vishnu, como está dito no Bhagavad Gita, Krishna explica como que as pessoas às vezes que adoram erroneamente e não adoram ele diretamente, então, apesar de elas não estarem adorando de acordo com o propósito último dos Shastras, entende? Elas ainda assim não devem ser desencorajadas, entende? Porque elas estão adorando com fé, entende? Então a fé delas, apenas aquela fé, não está chegando indiretamente a Deus. Então é melhor que eles apliquem aquela fé, mesmo que ainda não tenham muito conhecimento, mas o ato deles estarem constelando com o sistema universal, eles se purificam da inveja primordial, que é o desejo de sermos independentes e que nos trouxe a este mundo material. Então, portanto, os deuses estão ali. Mas o que eu estou querendo dizer é a diferença entre os devas, os semideuses, e Ishvara como Purusha. Ishvara como Purusha. Deus, não apenas como administrador do universo, controlador do universo, mas como o criador do universo. Então, nessa categoria, nós temos o Senhor Vishnu como supremo, mas Shiva também está na categoria de ser um Purusha. Tá? Apesar da categoria dele ser muito particular, Shiva não é um ser criado, ele não é uma criatura que
que toma, que toma o cargo, às vezes o cargo de Brahma, entende? Como o cargo de Indra, o cargo de Surya, Chandra, todas essas diferentes posições de devas não são seres eternos, são cargos, são posições que, para exercê-lo, eles recebem também Shakti. Cada semideus tem a sua divindade, que é Shakti, o seu lado feminino, que é a energia que também lhe é dado para ele poder administrar esse universo pelo Senhor Supremo. Então o Senhor Shiva também preexiste este mundo material. Então vamos falar agora, nós falamos sobre o conceito de Purusha. Então no Purusha é a encarnação de Deus para criar. Então Shiva também, apesar dele não ser Vishnu, dele não ter plenamente todas as qualidades, apesar dele não ter plenamente toda a potência que Vishnu tem, de alguma forma ele é um aspecto de Vishnu, ele é o olhar de Mahavishnu, é o aspecto de Vishnu em relação com a natureza material. Porque quando Vishnu cria o mundo material, ele cria da sua posição transcendental. Lá de longe ele olha, ela está lá, ele olha. Agora, Shiva, ele é Deus, ele é o Purusha, mas na imanência, ele entra dentro do mundo material. Tá? E, portanto, o Senhor Shiva, ele, junto com junto com Vishnu, ele também participa. Então, portanto, Shiva preexiste. O que não acontece com Brahma. Brahma não é considerado o criador nesse sentido, de quem preexiste a criação. E a criação surge dele. Não. Brahma é é a primeira categoria criada de ser dentro do mundo material por Garbhodakshai Vishnu. Primeiro Karanadaksai Vishnu, Mahavishnu cria os elementos da natureza material. Então, nesse ato de criar os elementos materiais, é o ato do olhar. E neste ato, Shiva faz parte, como o olhar de Mahavishnu. Então, portanto, Vishnu cria sem tocar na natureza material. Situado na energia espiritual, ele não se envolve na sombra da energia espiritual, que é a energia material. Então, para se conectar, para interagir com a sombra, Vishnu interage com a energia espiritual. Para interagir com a sombra da energia espiritual, que é a energia material, o reflexo da energia espiritual, aí ele tem esse aspecto imanente de Deus, imanente, que é Shiva. Isso é explicado no Brahma Samhita, fazendo-se analogia entre o leite e o iogurte. Apesar de o leite e o iogurte terem a mesma natureza, ter a mesma origem, entende? O iogurte, ou a coalhada, né, é um estágio do leite causado por o leite não estar mais puro. Tá? Quando o leite está puro, ele se mantém intacto como leite. Eu me lembro quando era criança, a gente, em casa, minha mãe não botava o leite na geladeira, não ficava lá no fogo. Então ela falava, ferve o leite para ele não estragar. Então, o ato de ferver o leite, você fervia e matava todos os micro-organismos que vêm no leite e aí coalham ele e ele se torna coalhada. Então, quando o Vishnu mantém a sua natureza transcendente, por não tocar o mundo material, ele se mantém como Vishnu, é o leite. Agora, quando ele está em contato com a natureza material, quando ele interage, ele entra na natureza material, ele fecunda, o ato de permear a natureza material é Shiva. Então, é o iogurte. Por isso, é interessante nós entendermos isso, porque Shiva é como como diz no Brahma Samhita, né? O Senhor Supremo, todos os seus sentidos, executa a mesma função. Krishna pode conceber só pelo olhar.
Então, esse olhar é o ato de Deus entrar na natureza material. Assim como nós podemos dar um exemplo no ato da concepção. O ato da concepção, o homem e a mulher, no ato da concepção, uma parte do homem entra dentro da mulher. E essa parte que entra dentro da mulher, do homem, é o seu genital. Então, de uma forma, por isso que Shiva, sendo o aspecto de Deus que entra na natureza material, ele é adorado simbolicamente, né? Ou seja, iconograficamente, melhor dizendo, em vez de falar simbólica, iconograficamente, na forma de um falo. O que é o falo? O falo é o órgão genital masculino. Ele é adorado junto com a ione, que é o órgão. Então a natureza material, ela recebe o tempo. Então quando, e portanto, esse aspecto criativo de Deus como o olhar, ele é o tempo. Porque a matéria, enquanto o tempo não se apresenta, ela está em manifesta. Agora, quando o tempo interage com a matéria, aí começa a evolução. Por isso que nós só podemos medir o tempo pelo movimento da matéria. Então, pelo movimento do Sol, nós vemos que é o dia, pelo movimento daquele mecanismo do relógio mecânico ou eletrônico, você pode ver que existe um mecanismo de movimento que se torna o parâmetro de medir a dimensão de tempo. Mesmo na música, né? Para que a música seja harmoniosa, você tem que ter o tempo, você tem que ter a cadência. Então, portanto, o tempo ele é o princípio imanente na matéria que causa a evolução. Então, portanto, Shiva ele é Deus nos limites da função dele de interagir com a natureza material. A natureza material é um dos aspectos da energia de uma das energias espirituais de Krishna. Krishna tem várias Shaktis, como está dito nos Parishadas. Parasya Shakti Vividaiva Suyate Swabhavika Jnana Bala Kriya Cha. O Senhor tem múltiplas energias e essas energias são inerentes a Ele e é através dela que toda ação, todo conhecimento, toda atividade, todo prazer, toda a variedade, a diversidade da realidade espiritual, ela se manifesta em decorrência das diferentes potências, das diferentes Shaktis do Senhor Supremo. Então o Senhor Supremo, na exibição, assim como na energia material, através dos gunas, entende? O Senhor cria, mantém e destrói esse mundo material. Então a energia espiritual também tem esse aspecto, as suas potências de Jnana, Bala, Kriya, tá? Lila, todas as diferentes. E elas podem todas ser manifestações dessas potências, das três principais potências de Krishna, que é Antaranga Shakti, Bahiranga Shakti e Tatastha Shakti, que elas se manifestam. Mas, principalmente, na exibição dessas energias, essas energias espirituais, a energia material que é uma sombra e a energia marginal que fica entre as duas, ela oscila pelo seu livre-arbítrio entre as duas, o Senhor Supremo tem também, assim como o Senhor Supremo se manifesta em três aspectos, como está dito no Srimad Bhagavatam, essa é a base da filosofia Gaudiya Vaishnava do Bhagavatam, não? Vadanti tatatvavidat tatyajnana madvayam brahmeti paramatmiti bhagavaniti shabdyati. Apesar de Deus ser um, dessa verdade absoluta, a Dvaya, não dual, ser uma, os sábios descrevem-na, entende? Aqueles que puderam conhecê-la, descrevem-na como Brahman, como Paramatma e Bhagavan. Então, apesar de Deus ser uma coisa só, ele ser uma única realidade, Eka, Eva Advitam, certamente sem um Adviya, sem um Advaya, sem um segundo. Apesar disso, ele se manifesta, assim como o fogo é um, mas ele se manifesta em diferentes potências, como o calor, a luz. Então, o Senhor Supremo, ele, como Brahman, ele é um, mas quando ele manifesta as suas Shaktis,
aí surge conhecimento, aí surge atividade, surge a variedade do plano espiritual. Então, portanto, as energias que manifestam isso, tanto a energia que manifesta a existência, que é chamado Sandhini Shakti, Samviti Shakti e Ladini Shakti. Então, Samviti Shakti, Sandhini Shakti, ele manifesta a existência. Então, Então, se Deus tem três aspectos, Brahman, Paramatma e Bhagavan, e a energia dele tem três aspectos, Sandhini, Samviti e Ladini, essas energias são diferentes, elas são manifestas, elas atuam em relação com os aspectos de Deus. Então, é dito que Sandhini Shakti é a energia do Brahman, Samviti Shakti é a energia de Paramatma e Ladini Shakti é a energia de Bhagavan. Certamente que todos os aspectos de Deus têm todas as energias. Quando nós dizemos que é dele, é que predomina. Sandhini Shakti predomina no Brahman. Samviti Shakti predomina em Paramatma. Porque Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha. O Senhor Supremo, a forma suprema dele é Satchitananda. Sat é existência. Chit é conhecimento, é consciência. E Ananda é bem-aventurança. Então o aspecto de Brahman manifesta Sat, existência. Então, portanto, Brahman tem a energia de Sandhini, que manifesta a existência. E Paramatma manifesta, além da existência dele, ele também manifesta Chit, que é consciência. E, portanto, a energia dele é Samviti Shakti, tá? Que manifesta. Então, por isso é dito que a energia do Brahman é Sandhini. Então, Sandhini está ligado a Durga, tá? Ou Subhadra Devi, não? Essa energia que mantém tudo existindo no mundo material, ela é Durga Devi, e no mundo espiritual ela é... ela também está presente, é Paurnamasi. Paurnamasi é uma das gopis mais velhas em Vrindavana, que é a manifestação da Sandhini Shakti, tá? E também ela, em Dwarka, ela veio também como Subhadra Devi, a irmã de Krishna. Então, portanto, a Sandhini Shakti tem a sua presença. E a Shakti que predomina em Paramatma é Samviti, que é Lakshmi Devi. Então, Lakshmi Devi, ela é energia, ela é a divindade da opulência, de tudo aquilo que, toda a variedade, a opulência de Deus que cria o conhecimento da grandeza de Deus para que possa haver devoção, tá? E Krishna, sendo Bhagavan, ele tem Satchitananda, Ladini Shakti. Então, Ladini Shakti é Shrimati Radharani, que é a energia de bem-aventurança. Então, assim como o Brahman inclui Paramatma e Brahman, assim como o Paramatma inclui o Brahman, e Bhagavan inclui Paramatma e Brahman, a Ladini Shakti inclui Samviti e Sandhini. E Samviti Shakti inclui Sandhini. Então, essa é uma relação dessas energias. E, portanto, vamos agora colocar de novo a posição do seu Shiva. O seu Shiva, Sadashiva. Este aspecto de Shiva como criador, no sentido de quem pré-existe, que ele não é criado. O seu Shiva, assim como Mahavishnu, existe numa atmosfera espiritual, sem o conceito do tempo material. Então, portanto, o tempo de Shiva é o tempo de Vishnu. Mas quando o tempo é manifesto na natureza material, aí ele se manifesta na dualidade de passado, presente e futuro. Então, esse primeiro aspecto de Shiva, entende? Em relação, quando ele se manifesta junto com o Purusha, junto com Mahavishnu, para o propósito de criar. Então, assim como o Mahavishnu é um Ansha, ele é uma expansão de Krishna ultimamente, pelo processo da expansão de Vasudeva, Sankarsana, o Chaturvyuha, né? Então, de uma forma, existe
um Shiva original em Krishna Loka, que é exatamente Gopeshwara. Então, Gopeshwara, ele existe também em Krishna Loka, original. E assim como Shiva de Vrindavana, Krishna em Vrindavana, ele também se manifesta como Vishnu em Vaikunta. Também, Shiva também está presente nos limites de Vaikunta. É dito que nas 4 direções do mundo espiritual, Shiva está ali com o seu tridente. E com isso ele é o guardião, por isso ele é o Lokapala, o guardião do mundo espiritual. Por isso que alguns templos Vaishnavas, especialmente Gaudias Vaishnavas na Índia, às vezes você entra num templo de Vishnu, de Krishna, às vezes, e ali você encontra, às vezes, no templo, uma Shivalinga num canto. Na verdade, essa Shivalinga ali no templo é Shiva como Lokeshvara. O Senhor das direções, ele protege para que aquelas almas, os siddhas, as almas liberadas, que saíram do mundo material, por se desapegar dos desejos materiais, por se livrarem do ego, mas negligenciaram, esqueceram de passar na embaixada de Krishna Loka, que é o guru, que é o devoto puro, e pegar sua visa de entrada no mundo espiritual, que é bhava, que é prema. Então, assim como quando você quer ir para um país, não basta pegar um avião e ir para lá, você tem que passar no consulado do país e conseguir uma visa de entrada, se o país exige, e senão você não entra. Então, de uma forma, Shiva, ele é a passagem através de Jnana, do conhecimento, que você pode se libertar do mundo material. Mas como esse aspecto de Shiva, Jnani, e certamente existe um outro Shiva, que é o Shiva devoto, o mestre espiritual, que ele ensina Bhakti, por isso Shiva também criou uma Sampradaya Vaishnava, né? Rudra Sampradaya, tá? E Vishnu Swami é parte dela, não? Então, portanto, aquela pessoa, Shiva, ele tem essa função do oficial da imigração do mundo espiritual. Então, como oficial da imigração do mundo espiritual, ali na porta do mundo espiritual, ele fala, ó, você chegou aqui, se libertou do mundo material, cadê a visa? Cadê Bhava? Bhakti Bhava? Cadê Prema Bhakti no seu coração? Não tem? Seu coração não está carimbado com a visa de amor por Deus? Não entra. Fica aí, ó, no aeroporto do Brahman. Eu lembro que tem até um filme de uma pessoa que se perde no aeroporto, não pode entrar no país, né, e fica no aeroporto gravitando. Então, essa é a posição dos impersonalistas. Então, Shiva também tem essa função de manter. Então o que acontece? É exatamente, agora vamos entrar aqui no verso. Entende? O seu Shiva, ele é muito misericordioso. Nós estamos falando agora do Shiva no Brahman, no Shiva Lokapala do mundo espiritual. Esse Shiva, que é pré-existe, esse Shiva que tem uma função parecida com Deus, dessa forma. Por isso que na Índia, nos seguidores da cultura védica, existem 2 grandes tradições religiosas, que é o Vaishnavismo, que aceita a posição suprema de Vishnu, e os Shivaístas, que apenas aceitam até Shiva. Tá? Então, e consideram Shiva como Deus. Eles não são errados em considerar Shiva como Deus, mas é o Deus no sentido que a jurisdição dele é apenas no mundo material. Ele é o pai das entidades vivas. Então agora nós temos um outro tipo de Shiva. Assim como nós temos Vishnu em Vaikunta, no mundo espiritual, quando Vishnu encarna nas espécies deste mundo, ele assume a posição de ser um javali, de ser um ser humano, como Ramachandra. Por exemplo, Ramachandra é muito popular na Índia, porque ele é considerado como o avatar de Deus que age como ser humano e nos dá exemplo. Então, portanto, ele assume. Então, o seu Shiva também encarna no mundo material. Como que é a encarnação de Shiva no mundo material? Ele nasce como um Deva. Então, Vishnu nasce como um javali, ele nasce como um ser humano, ele nasce também como um Deva.
Então, por isso que, às vezes, na literatura védica, quando se descreve os devas, Vishnu também é classificado como um deva. Porque este Vishnu, que é classificado como um deva, é a encarnação de Vishnu como um deva, como o irmão de Indra, o Pendra, o Vamana. Vamana é a encarnação de Vishnu como um semideus. Então, e portanto, ele é parte, assim como os semideuses são parte do corpo cósmico de Deus, do Vishwarupa. Vamana Deva, o Pendra, é a perna da forma universal. Mas, como que se Vishnu... Não, é a encarnação de Vishnu como um Deva. A encarnação de Vishnu como um semideus. Que vem assim. Então, esse tipo de contradição, às vezes a pessoa fala, na verdade, Shiva é o pai de Brahma, Brahma é o pai de Shiva, e as pessoas ficam assim especulando para tentar mostrar, entende? Porque eles não conseguem entender a diferença da divindade na sua natureza ontológica e a divindade quando encarna para um propósito dentro do mundo material que tem a ver com a questão do Dharma. Entende? Então, portanto, Shiva está aqui. Então, portanto, já falamos sobre essa questão do Shiva, do Sadashiva no plano espiritual e também de Shiva como um semideus. E como semideus, cada semideus, sendo uma parte do corpo universal do Senhor Supremo, também tem uma função, tá? Presidir sobre alguns elementos. E qual o elemento que o Shiva preside nesse mundo material? Ahankara, o ego, tá? O ego. Portanto, os impersonalistas adoram Shiva para se libertar do ego. Ele preside sobre o princípio do ego. Tá? Então, portanto, aqueles que se libertam do ego, entende? Elas tomam abrigo em Shiva. Entende? Portanto, quando você se liberta do ego material, você vai para o Brahmajyoti. Tá? E, portanto, aqueles que... Então, é muito interessante que também Shiva tem uma outra função. Ele é um dos Guna Avatara. Então nós podemos ver que o que é um Guna Avatara? Existem várias categorias de Avatara. Purusha Avatara é o avatar de Deus para o ato de criar. Existem os Lila Avataras de Vishnu, que exibe passatempos para atrair as pessoas, para o Lila, tanto em relação a manter e proteger o mundo material, proteger os devotos, ou então às vezes Krishna também vem e manifesta a sua Lila espiritual para atrair. Então, Lila Avataras são essas funções que Krishna vem exibir seus passatempos neste mundo material, às vezes em relação com a criação, ou às vezes com relação com a transcendência. Agora, o Guna Avatara também é uma coisa muito mal entendida. Pessoas, quando elas estudam a religião védica, o hinduísmo, etc., elas falam, lá, Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma, Vishnu e Shiva estão na mesma categoria. É Deus. Deus é o Brahman é um só, aí ele se expande em Brahma, Vishnu e Shiva. Como se fosse três. Mas, na verdade, a divisão dos Gunavatara de Brahma, Vishnu e Shiva não tem nada a ver com status ontológico. Não tem nada a ver com o status de serem Deus. Não, são funções cósmicas que Vishnu assume. Porque a natureza material, ela é triguna. Ela tem 3 gunas. Raja, a paixão, Tamas, a ignorância, e Sattva, a bondade. Então, o Senhor Supremo, para controlar a natureza material, ou melhor, para controlar as 3 funções da natureza material ligado aos gunas, que é criação, manutenção e destruição, aí ele assume essas formas Brahma, Vishnu e Shiva. Então, tanto esta forma de Brahma, Vishnu e Shiva, Vishnu assume essa forma como Kshirodakshay Vishnu, que está em Shvetadvipa, a estrela polar, vivendo dentro desse mundo material, que ele, quando os semideuses pedem a ajuda dele, ele encarna como os avataras. Os avataras vêm para manter o Dharma, manter a criação material. Portanto, este Guna Avatara de Vishnu é o mantenedor do mundo material. E ele, com sua potência de criação e do conhecimento da criação, que é os Vedas, ele ilumina
o primeiro ser criado que é Brahma com a potência da criação. O princípio de criação. E Shiva, que é o tempo primordial. Este mesmo tempo se manifesta na criação de Shiva como um Deva também, no princípio da transformação. E para que uma coisa se transforme, ela tem que ser destruída para dar lugar a uma coisa nova. Então, portanto, é dessa forma, o seu Shiva também tem essa função do destruir. Então, portanto, então, a encarnação de Shiva nesse mundo material, como filho de Brahma, o olhar, ele nasce da ira, entende? De Brahma. Quando Brahma estava no processo da criação, ele estava manifestando, ele queria criar os seres e, portanto, ele criou os 4 Kumaras, seus filhos, e pediu para que eles se tornassem Prajapatis, para que eles pudessem ter família, ter filhos e povoassem o universo. Mas, como os Kumaras são encarnação, o primeiro, o outro também foi Narada, mas Narada é a encarnação do princípio de Bhakti, da devoção, e também não estava interessado em criar nada. E os Kumaras também, que presidem, são os princípios de conhecimento, jnana, renúncia, meditação, etc. Os princípios espirituais, eles também não estavam interessados. Então, negaram a ordem de seu pai de se casarem e gerarem população. Então, isso fez com que Brahma ficasse irado, entende? Tem uma característica, de modo da paixão, entende? Que é orgulho, né? Então, ele foi, assim, desobedecido. Meu filho, como que você me desobedece? Eu sou seu pai. E ficou irado. Então, da ira dele, entende? Aí a ira dele, ele assim fica, se manifesta no seu rosto, aí franzindo a sua testa, da testa surge um fogo, não? Esse fogo cai ao chão e se personifica em Rudra. A palavra Rudra significa aquele que chorou. A criança nasceu chorando. Então, aí esta é a encarnação do Shiva, lá, Purusha, lá, presiste a criação, encarnando como um Deva, como um filho de semideus, como um semideus, que é o filho de Brahma. Então, aí tem a história de que ele foi, e aí, portanto, ele, cumprindo a ordem de seu pai, se expandiu nos 11 Rudras, né? E aí começou a fazer a sua função, começou a destruir o universo. Aí o Brahma ficou bravo. Meu filho, eu pedi você para criar, não para destruir. Você está no lugar errado. Portanto, dá um tempinho aí, vai lá para Kailash, para os Himalaias, e medite e espera a hora final. E aí, na hora final, Shiva vai vir e fazer a sua grande Nataraja, a sua grande dança real, não? Essa dança especial, e aí ele vai destruir. Mas enquanto isso, Shiva, ele apenas preside sob o modo da ignorância e também destrói o ego. Como ele preside sobre o ego, ele também destrói o ego dos yogis, que renunciam o ego no mundo material. Então Shiva também tem essa função. Então, na função de Guna Avatara, Tamas, ele toma conta dos seres no modo da ignorância. Uma das categorias de seres no modo da ignorância que foi descrito aqui no significado, que é por isso que Shiva é chamado de Bhuteshwara. Bhuteshwara significa que ele é o senhor dos Bhutas. Bhutas são os fantasmas. Aqueles seres que perderam o corpo físico, mas porque deixaram o seu corpo físico não de uma forma natural. Nós sabemos que nós temos um ciclo. O corpo nasce, cresce, se desenvolve, envelhece, e quando ele perde a validade, ele já não é mais adequado para a alma ficar nele aprendendo, evoluindo. Então ela tem que deixar esse corpo. Dehinos minjaha tata, dehinos minjata dehe tata dehantara praptir dirastatara bhuyati. Como estamos mudando de corpo, mesmo nessa vida, mudamos do corpo de bebê, de uma criança, de um jovem para um adulto, e do adulto para um idoso. E depois, na hora da morte, passamos para um outro corpo. Esse é o ensinamento básico de Krishna no 2º capítulo da Bhagavad Gita, que a alma espiritual, ela passa pelo corpo, mas ela sempre é a mesma. Então, de uma forma, aquelas pessoas que deixam o seu corpo
não no processo natural, entende? Mas elas irresponsavelmente não cuidam do corpo, que não é dela, é uma propriedade que foi lhe concedida para um propósito. Então ela se negligencia e maltrata o corpo e o corpo é destruído antes do que ele vale, então aquela pessoa vai ter que pagar a reação disso. E, portanto, em vez dela poder, no ato da morte, se desvincular das partes sutis, da parte densa do corpo, os elementos, terra, fogo, que fica ali enterrado num cemitério ou incinerado na cremação. Então, ela deixa esses elementos densos, mas ela sai com os elementos sutis, prana, os sentidos, a mente, a inteligência. E aí esse corpo sutil que foi programado para funcionar naquele corpo físico que já não funciona mais, nem mais existe, ela passa por um processo através da atmosfera de Buvaloka, né? Burloka é a Terra, Buvaloka é a atmosfera, para ir até o mundo dos antepassados, onde lá ela se prepara a viver no céu ou no inferno para se preparar. Mas até chegar lá, ela fica no umbral. Este umbral é exatamente... pode ser algo que prenda quando a deixada do corpo físico foi natural, ela passa nesse período e o corpo sutil, os sentidos, vai sendo reprogramado para poder entrar nos mundos celestiais ou mesmo no mundo infernal, tá? Mas se a pessoa deixou de uma forma não natural, como o caso de um suicida, como o próprio padre explica, um suicídio. Suicídio não é só dar um tiro na cabeça, se jogar de um viaduto, tomar veneno, não. Suicídio é uma vida negligente. Por exemplo, uma pessoa que bebe, ela morre de cirrose hepática, isso é um suicídio. Uma pessoa que toma drogas, ela morre de overdose, isso é um suicídio. Tá? Então qualquer pessoa que morre por problemas de saúde devido à negligência, devido a não cuidar deste corpo que não é nosso. Então essa pessoa, ela fica parada no período, na dimensão entre a Terra e o mundo dos antepassados, que é os mundos celestiais. E fica ali naquele período. Então estes são chamados os Bhutas, tá? Os fantasmas, que é uma fase da desencarnação, do ato de desencarnar. Quando a alma muda de corpo, ela tem que deixar o corpo físico e também os corpos sutis. O corpo sutil foi programado de uma forma para funcionar no corpo físico, que não existe mais. Então por isso que o fantasma, ele ainda fica apegado à sua família, ou mesmo ao seu corpo ali enterrado, ele ainda fica ligado, porque ele ainda às vezes nem mesmo tem consciência que deixou. Então esses seres que ficam situados nessa dimensão de tama da ignorância são cuidados por devas. Então esses devas, esses semideuses que cuidam disso, são da hierarquia de tamas, que é exatamente a função de Shiva. Shiva preside sobre o modo da ignorância. Portanto, esses seres do modo da ignorância são cuidados, são os rebanhos deles, é o gado. É o gado de Shiva. Inclusive, Shiva também tem vários auxiliares nessa função. Por exemplo, um dos muito importante é Ganesha. Por que Ganesha é tão popular? As pessoas adoram Ganesha para ele remover os obstáculos. Porque Ganesha, a própria palavra Ganesha, ou Ganapati, que é sinônimo, né? Pati ou Esha, significa senhor. Gana significa legiões. Tá? Ele é o senhor das legiões. O que são essas legiões? Essa palavra legião é utilizada muito na Bíblia, né? As legiões de espíritos imundos. Não. O que são as legiões? São os fantasmas. São esses seres fantasmagóricos, seres das trevas. Nishachara, que se movem nas trevas. Então existe um momento das trevas,
que é exatamente como está dito nesse verso. Kashapa Muni está falando, a tua esposa Diti se tornou tomada pelo desejo luxurioso, ela queria ter relações com seu esposo, e portanto se aproximou dele para isso. E Kashapa, como era um grande sábio conhecedor do conhecimento védico, de todas as ciências védicas, falou, não, minha esposa, não é a hora correta, essa hora não é correta, vou deixar passar. Mas ela estava com tanto desejo que ela agarrou Kashapa, né? E aí é difícil, né? E aí ela teve relações sexuais com o Kashapa e, portanto, pela relação sexual ter se feito numa hora o que são essas horas inauspiciosas? Existe uma palavra em sânscrito chamada sandhi. Sandhi significa junção. Entende? Na gramática, quando uma palavra, uma sílaba junta com outra, ela se transforma. Então, junção significa junção. Tem o sandhi, quando a era de Kali Yuga termina e começa a Satya Yuga. Existe um momento chamado sandhi, um momento de junção. Então, de alguma forma, nós temos junções do dia, da noite, da madrugada com o dia, da manhã com a tarde, da tarde com a noite e da noite com a madrugada. Esses são os 4 sandhis do dia. Tá? Então, esse momento chamado sandhi é um momento de então, no momento de transição, há fragilidade. Tá? Então, portanto, que é dito que nesse momento do sandhi, especialmente o sandhi, quando o Brahmana está acordado, é a hora que ele canta os seus mantras, o seu Gayatri. Antes do amanhecer, ao meio-dia e ao entardecer. O Brahmana não canta o Gayatri à meia-noite porque ele está dormindo. Tá? Mas esses são os momentos de inauspiciosidade. É interessante que mesmo na igreja católica, né, às vezes você vê a missa, quem mora no interior, às vezes a gente vê as igrejas com os seus alto-falantes, tem a hora de Nossa Senhora, né, o entardecer, depois na madrugada os monges acordam para fazer suas meditações, suas preces, seus cantos gregorianos, etc. Então, são nesse sandhi, nesse momento de junção. Então, no momento de junção, a pessoa há uma fragilidade. E por isso que é dito que os sanskaras, os sacramentos, como o nascimento, concepção, todas essas atividades que você passa de uma fase para outra. Por exemplo, de um bhakta você passa para o iniciado. A iniciação é o momento de transição. De brahmachari você passa por um grihasta. Aí a cerimônia de casamento é o sanskara, que vai... Então, quando você deixa de ser uma coisa e começa a ser outra, naquele momento você está fragilizado, porque você não é um nem outro ainda. Então aí é o momento que a pessoa se abriga, entende? Em atividades espirituais. Então é por isso que nós, no Brahma Muhurta, os Vaishnavas acordam cedo nesse momento, eles não ficam dormindo. Eles se ocupam em atividades espirituais para se proteger desse momento, proteger sua consciência nesse momento. Tá? Então não é que esses momentos são momentos auspiciosos. Não. Os sandhis não são auspiciosos. São inauspiciosos, por serem movimentos inauspiciosos, por serem movimentos de fragilidade energética. Você tem que se abrigar mais em rituais religiosos, no cantar do Mahamantra, cantar do Rajapa, fazer o ritual, puja, de adoração. Então, naquele momento, para compensar a inauspiciosidade dele, nós nos ocupamos. Isso é o significado da palavra sanskara, que é traduzido como sacramento. Então, outro nome de sacramento utilizado em alguma tradição religiosa é chamado rito de passagem. Então, é um rito de passagem. É um rito de passagem de uma fase para outra fase. Então, esses sacramentos... Então, portanto, a palavra que indica sacramentos ou ritos de passagem é sanskara. E a palavra sanskara também pode significar, psicologicamente, um estado de consciência de tendências que se formaram. Por exemplo, a nossa mente está interagindo com o mundo, com os objetos do sentido, e cada interação cria na mente um vritti, uma impressão.
E aquelas impressões vão se acumulando, acumulando, acumulando e cria sanskara, que são tendências. Então, essas tendências podem se manifestar no momento de fragilidade psicológica e, portanto, temos que, nesse momento, nos ocupar em atividade ritualística. Então, portanto, a atividade ritualística é um sanskara que vai purificar os nossos sanskaras, as nossas tendências. Então, estou explicando tudo isso para entender o que aconteceu aqui com Dita e Kashyapa. Então, aqui era um momento que é chamado Shiva Muhurta. Então, por que esse momento é inauspicioso? Porque como Shiva preside sobre os Bhutas, junto com Ganesha, que eu já falei que Ganesha, é por isso que Ganesha ele é adorado também, com essa mesma função que ele tem de seu pai. Ele é o senhor das legiões. E, portanto, quando você adora Ganesha, ele fica satisfeito com você, ele remove, ele não deixa que esses fantasmas que ele toma conta do curral dele te incomode. Portanto, Ganesha também, assim como Shiva, ele cuidando disso, ele ajuda. Por isso que se adora Ganesha, para que ele remova esses obstáculos na adoração espiritual. E é interessante que esse conceito de Ganesha, como estão falando de Shiva, também vamos falar sobre Ganesha, ele também está presente em outras religiões. Por exemplo, no Candomblé, nós temos um conceito, na Umbanda, muito parecido com o conceito de Ganesha, que é o conceito de Exu. Por exemplo, antes de adorar os orixás, você tem que primeiro fazer oferenda para Exu. Porque daí Exu vem com seus Bhutas e pega o resultado daquelas oferendas e vai embora. Aí não tem nada de auspicioso, aí pode-se adorar os orixás. Então, da mesma forma, na cultura védica é a mesma coisa. Antes de adorar os semideuses, primeiro você adora Ganesha. E aí Ganesha sendo adorado, ele vai e remove os Bhutas. E aí, portanto, a atmosfera fica auspiciosa, pode-se adorar aos semideuses. Certamente que nós, como Vaishnava, nos nossos rituais védicos, nós não fazemos adoração de Ganesha. Apesar de Srila Prabhupada explicar que adorar Ganesha para que ele remova os obstáculos na nossa vida espiritual, entende? Também não é errado se for para executar Bhakti. Entende? Assim como o devoto ele quer fazer Bhakti de direito, então, portanto, esta função de Bhuta, de Shiva, proteger, cuidar os suicidas, daqueles que deixaram o corpo material. Então, por analogia, Srila Prabhupada também explica que isso é o suicídio material, daqueles que ainda estão condicionados nesse mundo material. Então, a pessoa está vivendo, a vida está tão difícil, tanto sofrimento, tanta angústia, tanto obstáculo, que a vida se torna assim, difícil de viver. Então a pessoa quer se livrar de tudo aquilo, pensando que deixando o corpo, os problemas vão embora. Mas não, ela carrega esse problema com o outro. Então, da mesma forma como o suicídio é um ato de covardia, de fuga das responsabilidades, dos dharmas que a existência material nos dá, o Gyani, o Mayavadi, que o Prabhupada faz analogia, também está numa categoria de suicídio. É o suicídio espiritual. A pessoa está querendo ser Deus e não está conseguindo. Uma filosofia das uvas estão verdes, né? Da raposa que entra na videira para desfrutar das uvas e que estão maduras, mas como ela não alcança, ela fala, nossas uvas estão verdes, e vira as costas e vai embora. Então, de uma forma impersonalista também, ele, depois de tentar desfrutar desse mundo material como Senhor, entende? Baseado na natureza demoníaca, né? Ishvara, Aham, Bogi, eu sou o controlador, desfrutador, a pessoa se frustra, não consegue, fala, na verdade, tudo isso é Maya, tudo isso é Maya, tudo isso é ilusão, eu sou Deus. Então, de uma forma, esse suicídio da natureza da individualidade, que é essencial para o exercício de nosso livre-arbítrio e darmos uma solução à existência espiritual, o impersonalista ele abre mão, ele se livra da individualidade e ele se livra da vontade e quer simplesmente fundir. Então Shiva também, assim como Shiva Deva, semideus, preside sobre Tama, cuida dos fantasmas da matéria, ele como Sadashiva, o Shiva, a personificação do Brahman pessoal,
também cuida dos fantasmas mayavadis, aqueles que fizeram o suicídio do ego material, pensando que isso vai resolver o problema. Resolve por algum tempo, não aquele, mas a pessoa ainda não satisfaz a sua natureza da alma de prazer espiritual. Então, com isso, talvez podemos entender essa posição como que Shiva, ele é muito complexo. Entender o Senhor Shiva, é importante entender os diferentes aspectos que é manifesto na posição do Senhor Shiva. Eu acho que com isso é suficiente a nossa exposição do que está na aula de hoje, não? Tá, então vou agora abrir espaço então, a todos aqueles que estão presentes na aula, façam uma inscrição, digitam aqui no chat a tua pergunta que possa surgir, a tua dúvida, que eu vou tentar responder na minha capacidade, tá? Então, primeiro de tudo, antes de responder as perguntas, gostaria de agradecer primeiro a Parabéu Prabhu e os devotos da ISCO Rio de Janeiro, na oportunidade de poder dar essas aulas do Srimad Bhagavatam no serviço a Srila Prabhupada. Então, gostaria de agradecer a presença do Marcelo Magalhães, Hare Krishna, Haridashana Prabhu, sempre presente, né? Da Matheus Anabela Oliveira, Hare Krishna, do Otávio, Daniel, Neves Maria, tá? Ao Marcos Hanuman, Hare Krishna Prabhu, tá? Deixa eu ver se tem mais presente. Raul Tinelli Júnior. Tá. Então, hoje tem poucas pessoas, pelo menos que se manifestaram aqui no chat. Então, vamos ver a primeira pergunta. Primeiro questionamento, a primeira pergunta foi trazido aqui por quem está digitando em nome da ISCO Rio de Janeiro. Não sei se é o Parabioma ou algum outro devoto aí que está falando em nome da ISCO Rio de Janeiro e fez a pergunta, ou a colocação. Os seres demoníacos são chamados de Daityas, filho de Diti. Mas nessa passagem parece que ela gerou 2 demônios. Como os demais foram gerados? Bem, em outra circunstância. Tá certo? Entende? Mas, na verdade, o processo de gerar esses dois são os 2 demônios assim, mais importantes, porque eles são personificações, ou melhor, são encarnações de Jaya Vijaya, que no plano espiritual. Então, na verdade, é um evento da encarnação dos Asuras muito particular, que tem a ver exatamente com essa forma. Então, mostra que são os demônios mais poderosos, tá certo? Tá? Então, esses 2 demônios foram gerados nesse primeiro momento. Agora, os outros, nós temos que consultar o Shastra para poder ver como foram gerados eles. Eu, infelizmente, não posso responder aqui agora, tá? Então, a segunda pergunta é do mesmo questionador, né? ISCO Rio de Janeiro, o Senhor Brahma não é o Criador? Tá. O Senhor Brahma é chamado de o Criador, Kartri, lá no sânscrito significa Kartri, aquele que cria. Mas só que existem 2 tipos de criação, Sarga e Visarga. Sarga é a criação primária, é aquela criação que os elementos materiais, os 24 elementos, terra, fogo, água, ar, éter, mente, inteligência, os elementos sutis, os 5 sentidos de adquirir conhecimento, os 5 sentidos da ação, do trabalho, a inteligência, o ego, o Mahatattva, todos esses elementos que somando causam 24, eles são criados por Vishnu, através do seu olhar, que é Shiva. Então podemos ver que às vezes Shiva também fala, que é dito que, por isso que quando os shivaístas falam que Shiva é o Criador, tá? Ele está se referindo a essa criação secundária, primária, que é a mesma criação, porque tanto Vishnu como Shiva fazem essa criação, Shiva como Vishnu com a vontade e Shiva como a manifestação instrumental daquela vontade na forma do tempo. Por isso que Krishna fala na Bhagavad Gita que eu sou o tempo. Kaloismi aham. Então o tempo ele tem uma função, tanto na criação como na transformação e na destruição deste mundo material como um aspecto impessoal de Deus. Por isso que Shiva está bem ligado ao Brahman, um aspecto impessoal de Deus que causa existência.
Então, agora, o caso de Brahma, na pergunta. Então, Brahma, ele, depois dele ser criado, por isso ele é chamado, ele é o filho unigênito de Deus. Ele é o único ser criado diretamente por Deus, do corpo de Deus. Por isso, às vezes, diz que Brahma, ele é não nascido, porque ele não é nascido como seres que são nascidos pela relação sexual deste mundo. Ao contrário, ele não teve o nascimento no ventre, etc. Ele foi manifesto diretamente de Deus, portanto, ele não teve o nascimento como outros seres. Então aí, ele, ser o primeiro ser, ele ainda não era o criador. Foi só quando ele praticou tapas. Por isso que Brahma, executando tapas, é chamado de Hiranyagarbha, aquele que nasceu no ventre, no umbigo dourado de Vishnu. E aí ele foi inspirado e praticou tapas, meditação. Ele foi o primeiro yogi. Inclusive, quando você estuda a história do yogi, eles falam que o primeiro yogi histórico descrito nas escrituras é Hiranyagarbha. E esse Hiranyagarbha, que é o primeiro yogi, é exatamente Brahma. Então, Brahma, aí ele praticou yoga e chegou na perfeição do yoga, que é o Samadhi. Quando ele entrou em Samadhi, purificou seu coração, então o Senhor Supremo se manifestou e ali ele iluminou ele nos Vedas, do conhecimento védico. E aí, com o conhecimento védico, Brahma recebeu o manual de instrução de como ele vai criar. Então, assim como você compra um brinquedo, um quebra-cabeça, certo? Um brinquedo, aí você não sabe como funciona, você tem um brinquedo, as partes desmontadas, aí você pega o manual e monta. Então o Senhor Brahma também recebeu os elementos do mundo material. E aí, baseado na instrução dos Vedas, ele montou o mundo material como ele deveria ser, de acordo com o projeto do Senhor Supremo. Então ele é chamado, portanto, também do Criador, mas ele é chamado, a criação dele não é sarga, é visarga, é a criação secundária. Aí, baseado nisso, ele deu as diferentes formas, os diferentes planetas, mas ele não criou ao seu bel prazer, não como ele queria. Ele criou como que os Vedas falaram que tinha que ser feito. Então, manifestando os bídias, as sementes do conhecimento védico lhe revelado, ele montou essas sementes e daquelas sementes surgiram as diferentes criações. Então, nesse sentido, dizer que Brahma é o criador não é errado, mas nós temos que classificar que a criação dele é uma criação secundária, tá claro? Então, agora, a próxima pergunta é do Marcos Hanuman. O Senhor Shiva é o mesmo Shiva que nasce da testa francida do Senhor Brahma? Acho que na minha exposição da aula de hoje eu já falei sobre diferentes tipos de Shiva. Nós temos Shiva Deva, que é o Shiva que nasce da ira de Brahma, da testa franzida, né? Shiva, Brahma não estava muito satisfeito, e portanto franziu a testa e daí surgiu a ira. Esta é a encarnação de Shiva como um Deva, que é chamado de Mahadeva. Então, qual a diferença de Shiva como um Deva e os outros Devas? É que os outros Devas são cargos. As almas encarnam naquele corpo dos Devas, até mesmo de Brahma. Mas Shiva não é um cargo. Mesmo a encarnação de Shiva, filho de Brahma, que preside o ego na forma universal, não é um cargo. É uma expansão plenária do Shiva que pré-existe a criação no mundo. É exatamente parecido com o conceito das encarnações de Vishnu. Vishnu vem das diferentes espécies, peixe, javali, tartaruga, cisne, tem vários tipos de ser humano, semideus, mas são aqueles cargos não podem ser preenchidos por Jiva. Jiva não vem como Kurma, nem como Nishriya, só Vishnu. Então, a expansão de Vishnu determina as encarnações de Vishnu, não é um posto. Então, da mesma forma, Shiva também, a sua encarnação, como Rudra, é uma expansão plenária. Certamente que existe um outro tipo de encarnação, tanto de Vishnu como de Shiva, que é chamado Shaktyavesha. O Shaktyavesha é uma encarnação da divindade, que não é a divindade que veio,
mas é uma alma muito pura, um grande devoto, que recebe a potência dessa divindade. Assim como você pode ver, por exemplo, você tem Durvasa Muni, que é o Shaktiavesha de Shiva. Ele tem a potência do seu Shiva. Então nós podemos ver que também existem encarnações de Vishnu que não são expansão de Vishnu. São divas que assumem uma função que lhe é delegada através da potência que ele recebe de Vishnu. Então chama Shaktiavesha. Então nesse sentido, até mesmo o Guru, ele é um tipo de Shaktiavesha. Ele é Deus, mas não é Deus. Ele é Deus porque ele cumpre a função de Deus. Ele é Deus porque ele tem que ser adorado como Deus, mas ele não é Deus. Ele é uma diva que se purificou para ser o instrumento de Paramatma para poder guiar as almas nesse mundo. Então, nesse sentido, este Shiva que você perguntou aqui, Hanuman Prabhu, ele é o mesmo, mas é o mesmo no sentido de como uma encarnação desse Shiva que existe entre o mundo material e espiritual como guardião do Brahman, entende? E que também é uma manifestação do Shiva do mundo espiritual, que participa da lila de Krishna, que é Gopeshvara, tá? Que está lá no mundo espiritual. Então eu acho que com isso devo ter respondido a pergunta do Hanuman Prabhu. Agora, deixa eu ver se tem mais perguntas. O Marcelo faz uma pergunta falando dos Budas com a relação entre Shiva e Yamaraja. Yamaragi, não é Yamaraja que você quer dizer, espero que sim. Então, qual a diferença? É que os Budas, os fantasmas, ainda não alcançaram a jurisdição de Yamaraja. Tá? É dito que quando a alma ela deixa o corpo, ela vai ter que se dissolver o corpo sutil para entrar no mundo dos antepassados. Então, lá no mundo dos antepassados, ela vai ser dirigida a ficar no paraíso ou no inferno. Então, aí ela vai ficar sob essa jurisdição dos Yamadutas, tá? De Yamaraja. Mas, quando ela foi pelo suicídio, aí ela entra diretamente na categoria dos Budas. Ela nem passa na mão dos Yamaraja. Entende? Pode ser que os Yamadutas, assim como os Yamadutas não podem levar uma pessoa que vai para o paraíso por ter atividades piedosas, os Yamadutas também, assim como eles não vão poder levar aquela pessoa para o inferno ainda. Porque a vida de fantasma é uma condição que ainda, que ele congela o karma da pessoa. Ele mantém a pessoa num estágio, num limbo, anterior a ele ser conduzido pelos Devaduta ao paraíso ou pelos Yamaduta ao inferno. Tanto os Yamadutas como os Vishnu, como o Vishnu, ou os Devaduta, o Vishnu, vão ter que ficar esperando ela sair da jurisdição de Shiva, como Bhuta. Então, a vida de fantasma é um contratempo no processo da reencarnação da alma. Aquilo fica congelado. Depois que ela sair dessa condição fantasmagórica sob a jurisdição de Shiva, aí ela vai poder ir, tá, no tribunal de Yamaraj para decidir se ela vai no céu e no inferno. Ir para o céu e o inferno é extremamente necessário decidir para determinar a natureza do seu próximo nascimento. Primeiro de tudo, vamos explicar esse conceito de céu e inferno, que é totalmente diferente do conceito de céu e inferno que nós fomos acostumados, que nós aprendemos baseado no cristianismo, com o céu e o inferno eterno. Não. Assim como quando você sonha, você pode ter um pesadelo ou um sonho agradável, porque o corpo sutil no sonho sai do corpo e entra nessas dimensões e lá ele sonha.
mas depois ele volta. A morte é muito parecido. Nós saímos desse corpo e entramos numa dimensão paradisíaca ou infernal, e nesse lugar nós vamos depender do nosso karma. Se você tem um bom karma, se você tem um bom karma, você vai para o paraíso, o mundo dos antepassados, e lá você desfruta do seu bom karma até um ponto. Você não desfruta de todo o seu bom karma no paraíso ainda não. Uma parte do desfrute que ajuda a formatar o corpo sutil para a próxima reencarnação. E aí na próxima, se você tem um bom karma, na próxima reencarnação você vai ter um bom nascimento, você vai desfrutar do seu bom karma. Então, na verdade, o verdadeiro paraíso é o próximo nascimento. Então, esse paraíso sutil que existe entre a morte e o nascimento, ele programa, ele condiciona o corpo a ter uma vida de prazer, ou então se a alma não tem karma, ela está no SPC do karma mesmo, ela vai ficar no inferno, e lá no inferno o seu corpo sutil vai se acostumar a uma vida de sofrimento e de miséria. E aí ela vai renascer já com o corpo físico, emocional, preparado a uma vida de sofrimento. Então tem pessoas cuja vida é o inferno, porque elas passaram pelo inferno, e lá no inferno elas ficaram preparadas para viver o inferno do próximo nascimento. E aqueles que também têm um bom nascimento, elas passaram no paraíso e lá se condicionaram. Então, paraíso e inferno é apenas um estágio de preparação para o próximo nascimento, mas eles existem, tá? Isso é explicado no Srimad Bhagavatam, os tipos de inferno. Tá? Então, a pergunta do Templo do Rio de Janeiro, de novo, ele gerou outros, foram gerados na mesma circunstância inauspiciosa? Certamente, eu não estou me lembrando dos relatos, mas a instrução aqui de que nesse momento inauspicioso, nesses sandis, é dito que nesse momento Shiva sai e anda com esses seres. Este é o momento em que Shiva autoriza esses seres a nascerem. Então, se naquele momento inauspicioso um homem e uma mulher estão tendo relação sexual, aquela alma que são inauspiciosas vão ser atraídas para nascer naquele ventre. Por isso que é dito que um grihasta, ele não se ocupa em atividade sexual nos sandis. Ou seja, antes do entardecer, nesse período do entardecer, nem mesmo à meia-noite, que é o sandi. E nem mesmo amanhecer. Ele busca outras fases do dia em que os fantasmas, os butas, não estão na atmosfera, que Shiva não está levando eles para passear, assim como uma pessoa leva o seu cachorro para passear, né? E às vezes solta o cachorro bravo, não, para morder alguém, então é uma forma Shiva, às vezes, e Ganesha, ele cuida dessa e é o momento que eles vivem, eles viajam na atmosfera nesse movimento inauspicioso. Por isso, esses momentos, Sandis, nós só devemos nos ocupar em atividades espirituais. Tá claro? Tá, então, ele gerou outro que foram gerados. Tá. O Fernando aqui, obrigado pela presença, pergunta, pode explicar de novo a participação do Exu? Eu apenas fiz por analogia. A função que Exu tem dentro do candomblé é a mesma função que Ganesha tem dentro da tradição dos rituais védicos. Tá? Exu, como servo, como filho de Shiva, ele cuida dos fantasmas. E Exu também cuida desses seres das trevas. Tá? E, portanto, quando Exu vem, eles vêm com eles. E, portanto, Exu recebe as oferendas, eles vêm e ficam satisfeitos, por isso o primeiro despacho é feito para Exu. Depois se adora os outros espíritos, os orixás. Então, essa é a mesma função. E, por analogia, isso também acontece dentro dos rituais védicos de Karma Kanda, claro. Tá certo? Então, acho que com isso paramos, deve ter explicado. Vocês, Fernando, ficou satisfeito com a resposta aqui? Então, é interessante, falando sobre Exu, no meu estudo de religião comparada, né, uma vez eu estava falando com uma professora da África, da Nigéria, que ela veio num congresso, eu perguntei sobre Exu, eu falei, como que Exu é adorado lá na África? Ah, ele é adorado na forma de um falo. Na forma, igual Shiva no Ocidente. Então, está muito ligado a essa energia de Shiva. Não? E ele também tem muito a ver com o conceito do tempo.
Então vem com essa energia de Shiva e Ganesha tem bem muito, toda a energia do seu pai de Shiva. A função dele é, 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 é guiar, dar conhecimento para que as pessoas possam se livrar dessas condições, tá? Então é o lado do conhecimento que Shiva também nos dá, conhecimento espiritual para elevar as pessoas, para sair da ilusão material, tá certo? Então, acho que podemos encerrar nossa aula de hoje. Muito obrigado mesmo pela participação, mais obrigado também pelos questionamentos. Espero que eu possa ter ajudado na compreensão do Srimad Bhagavatam. Então, até a próxima aula. Hare Krishna.